Obrigado, João. Deixa eu ver aqui. Voltou a compartilhar. Obrigado, viu? Vamos voltar aqui. E aí, ele inicialmente tinha uma ideia grandiosa, fala assim, nossa, nós vamos arrebentar, vou chegar ao poder, vou colocar tudo em prática, minhas ideias, que não estavam tão bem desenvolvidas naquele momento. Mas não. No final das contas, o golpe contou com poucas pessoas e, ao chegar na prefeitura de Munique, eles acabaram sendo presos por forças policiais mesmo. Na prisão é que o Hitler, aí, que nem eu falei, o Hitler não tinha tantas ideias, ele era mais um bravateiro, né? Quem que é um bravateiro? Quem que faz discursos de bater em mesa e outras coisas mais, mas não tem muita ideia do que fazer. Foi justamente na prisão, ele foi condenado a 5 anos de prisão por tentativa de golpe, que o Hitler desenvolveu o seu antissemitismo. O livro Minha Luta, Mein Kampf, né, traduzindo do alemão original, fala de questões relacionadas à forma de organização. E o Hitler organiza esse livro em dois eixos, como eu falei. O primeiro é o antissemitismo, ou seja, o judeu é o culpado de todas as pragas que a Alemanha passava. Li para vocês na aula passada o que o Hitler pretendia já fazer com os judeus assim que tomasse o poder em Munique. Aquele relato tenebroso, vamos dizer assim, né, que ele pretendia matar um por um dos judeus, até que o último fosse enforcado, só para lembrar vocês. E também ele desenvolve a ideia de conquista de territórios, que ele chama ali de espaço vital. Então, essas duas ideias são colocadas no livro do Hitler. E aí eu sempre bato na tecla. Nazismo é uma coisa, comunismo é outra. Ao final da rua, os extremos se encontram. Quando eu falar, toda hora eu falo isso. Mas quando eu for trabalhar com Segunda Guerra Mundial, aí eu vou aprofundar nisso. Bom, na cadeia, Hitler desenvolveu seu antissemitismo. Sua ideia de que o Estado deveria estar acima dos cidadãos e o expansionismo. Neste ponto, nazismo e fascismo são parecidos. Tudo pelo Estado, para o Estado, nada contra o Estado. Era o norte das ideias nazistas na Alemanha e fascistas na Itália. Então você renuncia à sua vontade individual em prol da vontade maior. Qual é essa vontade maior? A vontade do líder. Tem um comício na cidade, seu avô morreu. Eduardo, aí vem uma coisa que a história não consegue nos responder. Existem várias teorias que eu acho que pode ser a soma disso tudo. O Hitler teve experiências meio traumatizantes com os judeus, ainda na infância. Já ouvi falar até que a mãe dele traiu o pai dele com um judeu. Na escola de artes de Viena, o Hitler foi rejeitado por um professor judeu. Na Primeira Guerra, ele não teve lá muita amizade com os judeus do fronte de batalha. E, além disso, o fato dele dele e o seu grupo quererem pilhar as riquezas dos judeus. Estas são algumas teorias. Lembrando, gente, Adolf Hitler é a figura histórica mais estudada. A conexão da internet é estável. Obrigado, Nico. Mais estudada. Primeiro Hitler e segundo Napoleão. Mais estudada. Quando a gente vai falar em Hitler, se eu mostrar uma foto do Hitler para vocês, vocês sabem na hora quem é. De outros líderes da Segunda Guerra Mundial, não. E é isso que, quando nós formos estudar a Segunda Guerra Mundial, eu quero mudar na cabeça de vocês. Como eu mesmo falei, gente, existe um documentário muito bom da década de 90, acho que um documentário sueco, se eu não me engano, chamado Arquitetura da Destruição. Neste documentário são trabalhadas algumas questões do antissemitismo presentes no nazismo. Presentes em obras de arte, presentes em ideias. Documentário de quase 2 horas, promovido por um judeu, se eu não me engano, um judeu sueco. Ele fala, né, como
Hitler pretendia destruir toda a cultura judaica. Toda. Bom, mas, antes de chegar ao poder, o nazismo foi uma força política neutralizada nos anos 20, combinado principalmente por uma recuperação econômica que a Alemanha experimentou entre 1924, 1925, 1926, 1927 e 1928, com a ajuda de capitais dos Estados Unidos, com investimentos dos Estados Unidos. Agora, tem hora que o negócio é bravo, é feio. O que acontece em 1929? Crise de 1929. Um dos países mais afetados do mundo será a própria Alemanha. Se aquele país que estava investindo, ajudando a sair da crise, quebra, de onde você vai tirar recurso? De lado nenhum. Por isso que se diz, a crise de 29 forneceu um novo combustível para os nazistas. Continuando aqui, meninos, vamos pegar o antissemitismo, né? Quem são os semitas? São povos de origem hebraica, de origem abraâmica, principalmente os judeus. Tem uma youtuber que é uma israelense, eu não sei se ela é israelense, eu não sei o que ela é, mas ela vive em Israel, chamada Israel com a Aline. E ela tem um vídeo que toda hora aparece sugestão para mim, que eu nunca vi, mas principalmente depois disso aqui eu vou ver, que é a diferença entre hebreu, semita e judeu. O que eu já ouvi falar dessa diferença é que os povos hebreus eram os povos que habitavam a atual região de Israel. E aí, quando se divide, né, as duas tribos de Israel se dividem ali depois do governo de Salomão, os 10 de cima serão chamados de hebreus e os 2 de baixo serão chamados de judeus, por viverem na região de Judá. Mas é uma situação, é um outro momento, né? Eu tenho que ver esse vídeo para entender melhor o que é isso. Bom, e de onde vem esse ódio dos judeus? Esse ódio dos judeus, ele existe desde a crucificação de Cristo. Por quê? Assim que Cristo foi crucificado e ressuscitou, o povo judeu não o aceitou como o enviado, como o Messias. Para os judeus, gente, o Messias, o enviado de Deus, ainda está para chegar. O profeta dos profetas. Para eles, Jesus não é esse enviado de Deus. E isso, principalmente quando o cristianismo cresceu, leva a um sentimento de aversão, de ódio, por vezes, contra os judeus. E, no próximo ponto, né, não aceitação por parte dos judeus da autoridade do Império Romano. Na Idade Média, eles foram ridicularizados por conta da divergência de crenças em relação ao cristianismo. Cristãos novos, judeu convertido à força ao cristianismo. Bom, então, ao longo principalmente depois da diáspora hebraica, né, ainda no século I depois de Cristo, quando o Império Romano dá uma porrada na região de Israel, os judeus se espalharam pelo mundo e se tornaram pessoas sem um lugar próprio. E principalmente durante a ocupação nazista, essa falta de um lugar cobrou um preço. Para piorar essa situação de ódio aos judeus que já existia desde a antiguidade, no século XIX, com o desenvolvimento de teorias raciais, aí o judeu virou mais ainda saco de pancada. Crença na inferioridade racial dos judeus durante o século XIX. Não apenas na inferioridade racial dos judeus, viu? Na inferioridade racial dos judeus, dos africanos, dos nativos americanos, dos asiáticos. Naquele momento, acreditava-se na ideia de raças.
Pessoal, existem raças? Sim, existem raças de cachorro, raças de gato, raças de tigre, raça de um monte de coisa. Um monte de coisa não, de um monte de animal. Mas de ser humano, não. Quando nós falamos em espécie humana, biologicamente falando, nós falamos de uma apenas, a espécie humana. Quando você vê lá raça, não sei o que, raça, não sei o que, é um conceito cultural. Entretanto, não é no que se acreditava no início do século XX, durante até a metade do século XX. Então, acreditava sim que os humanos estavam divididos em raças. E, por isso, os superiores deveriam dominar os inferiores. E, para piorar a situação, quando o Hitler começa a ganhar força política, os judeus passaram a ser vistos como aproveitadores das riquezas nacionais. E na Alemanha, Hitler passou a culpá-los pela derrota alemã na Primeira Guerra. Gente, isso aqui é tão contraditório e pesado que hoje em dia nós olhamos e falamos assim, nossa, como é que eles caíram nessa? Mas naquele momento, gente, pense você. Como eu falei em outra sala, vamos trazer um pouco de leveza. Você tá lá, assim, dá uns beijinhos na boca, tá lá, com vontade, e aparece alguém enchendo a sua bola. Não, que você, vamos no caso das meninas, não, que você é muito linda, que você é muito inteligente, que não sei o quê. Pode ser um idiota, pode ser um Zé Droguinha, mas você vai olhar e falar assim, pô, ele me fez sentir bem. E logo você cai nessa lábia. Assim também Hitler fez com a população alemã. Vocês são os melhores, vocês são grandiosos e tudo mais. E esse ódio e esse sentimento de valorização do próprio povo alemão veio junto com o sentimento de ódio àqueles que não estavam dentro dessa comunidade, principalmente os judeus, mas não apenas os judeus. E aí, voltando, o Eduardo, porque o Eduardo me perguntou, a gente não tem uma causa só para o ódio do Hitler para com os judeus. Existem algumas hipóteses e algumas verdades. Hipóteses: a mãe dele trairia o pai dele como judeu. Verdades: o professor de arte, lembrando que o Hitler tentou vida na carreira artística. Foi rejeitado na Escola de Belas Artes de Viena. E ele foi rejeitado por um professor judeu. Então, essas vivências traumáticas desenvolveram um trauma, um trauma junto ao grupo dos judeus que levou ao que levou, né? Levou a um dos crimes mais bárbaros da história da humanidade. Continuando aqui, meninos, eis que, quando a crise de 29 estoura, Hitler consegue chegar ao poder. O Partido Nazista faz a maioria do parlamento alemão, e aí Hitler é indicado chanceler. Bom, o governo de Hitler, eleições de 1932, ele não ganha eleição, viu? E vitória do general Paul von Hindenburg para a presidência. Ocupação dos nazistas de uma parte considerável das cadeiras do parlamento. Pressão para que Paul Hindenburg nomeasse Hitler como primeiro-ministro. Então, gente, por que o Hitler não se colocou em choque contra o Paul von Hindenburg? Quem era, na verdade, esse homem? Esse homem era um marechal da Primeira Guerra, um herói de guerra, e que conhecia e que sabia do que o Hitler era capaz. Mas tinha um problema. Ele já estava com mais de 80 anos de idade e doente. O Hitler pensou, não, eu não preciso me dispor. Inclusive, se um herói de guerra parecer morto com um tiro, eu vou me dispor com a população alemã. Um ano depois, o Hindenburg morreu. Flávio, ele morreu assassinado? Não sabemos, mas muito provavelmente não, ele já estava bem doente. Já.
que o Hitler fez? Deixa a natureza fazer o seu serviço. E aí, quando ele morre, o Hindenburg morre, o Hitler concentra funções de governo. Ele concentra a função de primeiro-ministro e de presidente. Ou seja, o Hitler se torna o todo-poderoso da Alemanha. Ele organiza o ministério, ele organiza as relações exteriores e ele organiza as forças internas. E a partir do momento em que ele entra no Estado, ele começa a fazer a mesma coisa que o Mussolini. Começa a fazer o quê? Destruir as instituições do Estado. Destruir a justiça, destruir o parlamento, como neste episódio aqui. Incêndio do Reichstag, quem é o Reichstag? O parlamento alemão, e assinatura do decreto para a proteção do povo e do Estado. Repressão aos opositores do nazismo e até mesmo a figuras nazistas da SA. Então, gente, como eu mesmo falei, a SA foi uma força de paramilitar que surge ainda na Alemanha da década de 20. Responsável por quê? Tá tendo uma passeata, uma manifestação ali de comunista. Desce a ripa. Tá tendo um povo pedindo ali, tá tendo um povo fazendo greve na fábrica. Eles não são comunistas, não. Não, mas desce a ripa. Tem um professor pedindo um aumento de salário. Desce a ripa. Então, assim trabalhavam as SAs, que foram incorporadas pelo governo do Hitler quando ele chega ao poder. Não era uma força desconsiderável. Eram mais de 1 milhão de soldados aqui que são incorporados à força do Partido Nazista. Então, não é pouca coisa. E, num episódio, pouco tempo depois que o von Hindenburg morre, o presidente Hindenburg morre, e o Hitler aumenta os seus poderes, é promovido um episódio chamado... Peraí, assim que for... Tá, foi. Noite das Facas Longas. O que foi essa Noite das Facas Longas, né? Pós-incêndio do parlamento alemão, que colocaram a culpa nos comunistas, o Hitler promove um programa, o Hitler e o Partido Nazista promovem um programa de destruição física, leia-se, matar, dos seus opositores. E até mesmo de apoiadores. O Ernst Röhm, que era o líder das SAs, o líder, aquele que treinou, volumou essas forças, foi morto. Pessoal, vocês viram que caiu, né? Pois é, não. A Micron tá ruim para mim, tá ruim para vocês, tá ruim para todo mundo. Bom, mas voltando aqui de onde eu parei, o Ernst Röhm foi morto. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Me responda no chat, me responda por cortina de fumaça, me responda, mesmo que o Hitler tenha feito mal às pessoas, ele era um cara muito inteligente. Não, Matheus, ele não era. Não era. Isso aí eu sempre falo nas minhas aulas sobre ele. Uma coisa é você ter poder de convencimento. Mas para ter poder de convencimento, você necessariamente não precisa ser tão inteligente. Ele não era. E, Matheus, se você tiver com o microfone, você pode abrir o microfone para a gente debater sobre isso aqui. Mas lembre-se sempre, viu? É a minha opinião. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Não que eu admire ele, mas quase todas as táticas de guerra. Matheus, não. Não, ele matou, graças à insistência dele em Stalingrado, 1 milhão de soldados. 1 milhão. A inteligência a gente usa com sabedoria, esperteza a gente usa para o mal. Boa, Ana Júlia. E, gente, que nem eu falei, abra o microfone, vamos debater isso aqui, que é uma ideia que, mas para mim, ele nem esperto era. Não era. O que ele se aproveitou foi de um momento e de forças que o sustentaram no poder. Gente, se você for ver, para mim ele sempre foi um cara inteligente. Eu não acho. É uma questão de opinião minha, viu, Matheus? Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. O Hitler não era muito adepto ao trabalho. Eu tinha um livro aqui chamado
o duelo Hitler versus Churchill, 90 dias, 100 dias cruciais para a Segunda Guerra Mundial, o Churchill trabalhava, mas trabalhava, gente, de 4 horas da manhã até meia-noite. Levava plano de guerra no banheiro, assim, ó. Ele tinha um mapa mundi no banheiro. Aí, enquanto ele estava lá fazendo seu número 1, seu número 2, mexendo em mapa. Quando nós vamos trabalhar a Segunda Guerra, eu vou procurar trabalhar essas ideias aqui, que é um assunto que eu gosto muito, e disso aqui também eu gosto, pela tristeza. Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu até abriria o microfone, eu acho o assunto da hora. Mas não, você está vendo que a minha também está péssima, né, Eduardo? A gente pode abrir o microfone amanhã. A esperança é que a internet esteja melhor. Vamos lá. Meninos, continuando aqui então, e quando o Hitler chega ao poder, eis que ele forma uma nova tropa, as tropas de segurança, chamadas SS. Quem eram os SS? Eram os pretorianos do Hitler. O que seriam os pretorianos do Hitler? Seria a elite, os mais bem formados, os mais bem treinados, os mais bem preparados para a segurança pessoal do próprio Hitler. Essas SS, vou colocar no plural, acabaram indo para a guerra também. Gente, SS, SA, Gestapo e Wehrmacht, que era o exército regular mesmo. As forças de guerra alemã estavam sendo preparadas pelo Hitler desde que ele chega ao poder. Na verdade, se você considerar as SAs anteriores ao Hitler, então, mas isso que você disse é interessante, porque analisando por alto as ideias deles são fenomenais. Mas se for aprofundar, nós vemos que não era. Pois é, Matheus, eu acho que do jeito que... Vamos pegar aqui uma coisa que... tá, ainda não chegamos, não. Caramba, sou fã. Então, essa militarização já era idealizada anteriormente. Ele ludibriou a população, enganou a população alemã, porque durante o seu governo a economia cresceu. E aí, gente, existe uma propaganda da Folha de São Paulo da década de 90 que é fantástica. Qual era? Falava lá, esse homem recuperou um país devastado, deu carro popular, construiu estrada, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando fechava a câmera, fechava no Hitler. E aí dizia-se lá, é possível contar uma grandiosa mentira só falando a verdade. A propaganda era fantástica. Eu vou ver se eu acho ela depois e passo ela para vocês dentro do grupo do WhatsApp de vocês. Vou empolgando, tem hora que eu esqueço do Ratiano e não sei o quê. Então, vamos lá. As ideias, não pelo que ele fazia, mas as pessoas. Matheus, existe um livro chamado Segredos de Liderança, Churchill versus Hitler. A forma que o Hitler mobilizava, isso aqui, esse discurso aqui, entre vários outros, a forma que o Hitler mobilizava as massas é, assim, curiosíssima. Ele tinha um poder de persuasão muito grande. E quando a gente terminar isso aqui, eu vou ver se eu trabalho com alguns discursos. Discurso dele, do Churchill. E o curioso, o Churchill, de outro lado, que é o primeiro-ministro inglês da guerra, ele também tinha esse poder de mobilização. O Hitler tem qualquer coisa inflamada, gritando e gesticulando com o braço. O Churchill com a voz mais enjoada, meio fã e meio gago, mas sendo preciso com as palavras. Então, o Hitler não era, que nem eu falei, gente, ele não era um grande leitor, ele não era um grande escritor. Você não vê ele citando outros líderes nos seus discursos. Ele era um homem comum. Não dá para falar que também ele era burro. Se eu falei que ele era... Às vezes eu estou até entrando em contradição. Não dá para falar que ele era burro. Mas também não era. Fala, nossa, que mente brilhante. Que mente brilhante. Não, não era. Em outro momento da história, teria sido lá um líder sem expressão. Um líder de um partido pequeno. Mas as condições acabaram
o levando a ser esse homem estudado, essa mente que muita gente tenta compreender. E, meninos, quem vê ele em cima de um palco discursando, não sabe, ele tinha um grande poder de convencimento. Isso ele tinha. Isso ele tinha. Vamos vendo aqui, blá, 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 deixa eu ver. Ele era, não, que nem eu falo, ele não era. Ele não era não era um Napoleão que trouxe algo tão novo que até hoje ainda é praticado, como o Código Civil. Ele não era. Que nem eu falei, ele está mais para isso aqui, o Matheus. Um líder reacionário. O que é um reacionário? É aquele que se coloca contra instituições. É aquele que visa, que não acredita em nada e que é contra qualquer mudança estrutural e tudo mais. Aquele que não aceita liberdades e outras garantias mais. Tá bom? Sobre isso, nós continuaremos na próxima aula. Esse assunto é bom demais. Segunda Guerra, nós veremos só na próxima apostila, mas às vezes eu trabalho com vocês alguns discursos e outras coisas, mas na aula de amanhã mesmo. Tá bom? Então, o que é um reacionário? É aquele que se coloca contra, diferente de um conservador. Um conservador não gosta de mudanças. Não gosta. Vamos pegar, por exemplo, o Churchill é um conservador. Um reacionário é aquele que destrói instituições. Não criando novos, mas para destruir aquilo que existe. Matheus, eu não entendo ele como um líder revolucionário mesmo. Mas sobre isso a gente debate na próxima aula. Nossa, hoje passou rápido demais. Deixa eu interromper o compartilhamento. Pessoal, chamada, por favor, vamos lá. Ademar. Alice Coelho. Presente. Alice Soares. Alice Vieira. Ana Júlia. Presente. Eu conheço essa. E o Church tem várias, tem várias, o Matheus. Uma delas é essa. Resumindo, a gente não pode discutir agora, deixa eu fazer a chamada, se der tempo a gente discute. Vamos lá. André. Tá aí não? Bruna. Presente. Débora. Presente. Eduardo. Presente. Frederico. Gabriel. Presente. Giovana. Presente. Guilherme. Gustavo. Isaac Baruch. Presente. Isaac Sade. João Otávio. Presente. João Paulo. Júlia Breder. Júlia Faria. Júlia Vieira. Letícia. Presente. Letícia Lima. Presente. Lucas. Presente. Maria Clara. Maria Eduarda. Presente. Maria Eduarda Gomes. Maria Yasmin. Mariana. Matheus. Presente. Pedro. Sara e Vitória. Vitória e Vitor. Ok. Ok, gente.